Na aula de hoje vamos falar de transistores, ok? Aqui estou mostrando um transistor, digamos, macroscópico, mas a utilidade, a importância dos transistores é principalmente em poder ser parte de circuitos integrados, né, na microeletrônica, então miniaturizados e formados em um plano, em placas, para poder ser parte de um circuito integrado em que podem ter milhares de transistores juntos e que podem então funcionar em processadores para computadores. O transistor atual, o transistor em estado sólido, funcionando à base de semicondutores, mas digamos é um sucessor do triodo, que foi descoberto em 1906 e que era formado dessa forma que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Como se parece uma lâmpada, né? Mas dentro tem uma válvula, uma válvula em que tem principalmente dois eletrodos, um eletrodo aquecido, que então produz elétrons, que são acelerados para até outro eletrodo, e uma grade que modula a corrente elétrica, né? E em 1947 foi feito o primeiro protótipo que estão vendo aqui de transistor em estado sólidos, né, à base de germânio na época, e nos laboratórios Bell, tá? E que depois aqui estão vendo um transistor mais moderno, né? Mas isso aqui deu início, digamos, à revolução, aquela revolução da tecnologia, né, da informática, que nos circuitos integrados que a gente está vivendo até agora, né, na microeletrônica. Esse é o funcionamento do triodo, então vocês estão vendo, né, um filamento de cátodo assim, aquecido, que produz elétrons, então precisava esse triodo de vácuo, porque para produzir elétrons, né, um feixe de elétrons, digamos, né, entre os dois cátodos. E esse grid que servia para modular o fluxo, falei de corrente elétrica de repente, mas é o fluxo de elétrons, né, que depois produz a corrente elétrica externa. E era usado como amplificador, o triodo. Tá? E transistor, né, existem transistores de diferente tipo, a gente pode dividir em duas famílias principais. O primeiro é bipolar. Bipolar porque usa dois tipos de portadores, né? Majoritários e minoritários. Então, funciona com os dois tipos de portadores, então, tipo elétrons e buracos. E a outra família, então, desculpa, o bipolar é formado, depois a gente vai ver, com junções PNP. Então, a gente tem duas junções ligadas. O NPN, né? E a outra família é o transistor a efeito de campo, então chamado Field Effect Transistor, FET. Toda vez que você vê esse FET é a efeito de campo. Hoje vamos também tratar disso, né? Então, em particular, a gente vai descrever o funcionamento do JFET, então Field Effect Transistor Junction, né? Junction Field Effect Transistor, quer dizer, a junção, que funciona como uma junção também PN. O MOSFET. MOSFET é metal óxido semicondutor, então funciona com um contato metal óxido semicondutor, que é a base principal desse dispositivo. Tem também regiões PN, depois a gente vai ver melhor no caso do MOSFET. O MOSFET é o transistor mais utilizado atualmente, né, na microeletrônica. A gente pode falar agora também nanoeletrônica, né,
os transistores de efeito de campo em geral são mais vantajosos, são mais simples a ser usados e mais vantajosos do ponto de vista também energético. O transistor bipolar é um pouco menos usado, mas é interessante até para a didática. Então já vamos começar com esse daqui, o transistor bipolar. Transistor bipolar, vocês estão vendo que estou considerando um transistor tipo PNP e tem duas junções, né? PN e NP. Então a gente tem duas junções ligadas. A primeira, quando a gente tem a primeira junção que é polarizada diretamente, PN, então positivo em P, negativo em N, e a segunda inversamente, então positivo N, negativo P, na segunda junção, a gente fala que esse é o modo ativo do transistor, significa que ele funciona como amplificador, ok? E o transistor funciona basicamente as principais aplicações de um transistor são amplificador de um sinal, particularmente usado em rádios, que era uma base de transistor. E o segundo, até mais importante, é o chaveamento. Então, chaveamento funciona com possibilidade de, digamos, de uma poder deixar passar a corrente, então on, ou não deixar passar a corrente, então off. On-off, que pode ser seria esse chaveamento, que pode ser então ter uma utilidade em campo de informático, porque on-off é um código binário. Em caso aqui do inicial que a gente vai considerar, então transistor que funciona dessa forma, a primeira polarização direta, a segunda inversa, que seria o caso da amplificação, né? No modo ativo, como se fala. Então, vocês estão vendo, esse é o esquema normalmente de uma transistor PNP. O emissor, então, tem três terminais, que nem no caso do triodo, se chama triodo porque tem três terminais. Transistor normalmente tem três terminais. O primeiro terminal se chama emissor, segundo se chama base e o terceiro se chama coletor. O emissor é dopado tipo P, mas é uma dopagem alta, muito dopado, fortemente dopado. A base de tipo N ela é pouco dopada e além disso é muito estreita, ok? A largura da base é muito pequena. E terceiro terminal é o coletor, que é dopado P com uma dopagem bem menor do que o emissor, então também pouco dopado. Normalmente, tendo aqui uma junção tipo PN depois NP, uma direta, outra inversa, a gente não teria passagem de corrente se a base fosse muito larga, não deixaria passar a corrente, mas sendo a base muito estreita, tanto que o comprimento de difusão dos buracos LP aqui é muito maior da largura WB da base, então os buracos, que obviamente são inicialmente polarização direta, então os buracos são acelerados do emissor até a base, eles conseguem passar através da base, justamente porque o comprimento de difusão deles é muito maior do que a espessura da base. Então, conseguem passar e atravessar essa base e passar para o coletor, ok? Então, a gente tem sim corrente, mas é importante projetar, né, planejar a base de forma a ser muito estreita por causa disso, tá? Existem, então, como eu já tinha falado antes, né, tipo transistores tipo NPN, tipo PNP, mas no modo de amplificação, o ativo, sempre temos uma polarização direta e a outra inversa, né? Uma direta e outra inversa nos dois casos. Consideramos então o caso de um transistor tipo PNP, tá? Com a base, como eu já falei, muito estreita, tá? Sendo a primeira junção PN aqui, aqui tá mostrando forward biased, né? Então é polarizado em direta,
a gente tem uma injeção de portadores, né, de buracos, como a gente viu na aula passada. Tem uma certa injeção de portadores que do lado P são majoritários, mas que vão no lado N, inicialmente são minoritários, né? Quer dizer, são minoritários porque a base é dopada de tipo N, mas que conseguem difundir, né? A passar através da região de depressão, mas dentro da base ocorrem recombinações. Então, parte dos buracos vão recombinar na base. Só que a base é pouco dopada com elétron, então essas recombinações não são tanto significativas, né, em quantidade. Segundo aspecto é que a base, como já falei, é muito estreita. Então, ocorrem recombinações sim, mas não são muitas. Então, a grande parte dos buracos que foram injetados da região P à região N passam a outra região P, ao coletor. Porque aqui, uma vez passada a base, né, esses buracos encontram agora uma junção reversa. Então, que é positiva em N e negativa em P, então são acelerados, né, encontrando essa junção reversa. Na segunda interface, digamos, eles agora são acelerados e vão até a região P, então no coletor. Então a gente vai ter uma corrente de emissor que é dada por esses buracos injetados, né? E também parte a corrente de emissor é dada pelos elétrons, que são em vez que partem da região N e vão para a região P. Agora, a corrente de base é, em particular, dada principalmente pelas recombinações dos buracos na região de base. Tá? Em parte também pelos elétrons que vão da base até a região P. Só que essa corrente, a corrente de base, é muito pequena em relação à corrente de emissor, porque a base é muito estreita. A corrente, então, podemos dizer que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base. Quer dizer, a corrente que passou através da base, que forma a corrente de coletor. Parte da corrente de emissor que vai se recombinar vai contribuir com a corrente da base e vai, digamos, ser perdida, entre aspas, na base. Então, a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base. Agora, a corrente de coletor, como já a gente falou, vai ser dada principalmente pelos buracos que chegam diretamente do emissor e que conseguem passar através da base. Então, principalmente dos buracos. Por quê? Porque essa região P tem também elétrons aqui, então tem uma corrente de elétrons que vão da região P à região N, mas é muito pequena. Né? Muito pequena porque é dopada de tipo P, então tem os elétrons são portadores minoritários, então essa contribuição é muito pequena. Então, em geral, a corrente de emissão é dada pela corrente de buracos mais a corrente de elétrons, e a corrente de coletor é dada pela corrente de buracos mais a corrente de elétrons, mas sendo assim, sendo o emissor muito dopado P+, ou P++, a parte, digamos, dos buracos, como você está vendo nessa seta, é muito maior, né? A contribuição de buraco na corrente é muito maior. Então, a gente tem, nesse caso, que é a corrente de emissor devido aos elétrons é muito menor da corrente de emissor devido a buracos. É a mesma coisa no caso do coletor. Agora, a corrente de coletor é igual a alfa, então é uma porção da corrente de emissor. Como já visto, a corrente de emissor quase toda vai no coletor, mas parte vai ser na base. Então, esse alfa é um valor pouco menor de 1, porque as duas correntes são quase iguais, né? Mas é um pouco menor de 1. Do ponto de vista da base, a corrente da base, ela é igual à corrente de emissor menos a corrente de coletor. Então, eu posso substituir a corrente de emissor
a equação que a gente viu antes, IC sobre alfa, menos IC, igual a 1 menos alfa sobre alfa vezes IC, fazendo os cálculos aqui. Posso inverter essa equação em função de IC, IC em função de IB. IC, então, igual a beta, eu vou introduzir um novo parâmetro que chama de fator de amplificação, beta. Beta vai ser igual a alfa sobre 1 menos alfa, ok? Que esse alfa era o fator de proporcionalidade entre coletor e emissor, corrente de coletor e corrente de emissor. Então, sendo beta igual a alfa sobre 1 menos alfa, e sendo que alfa é pouco menor de 1, claramente beta é muito alto. Okay? A gente tem fatores de amplificações que podem 100 vezes. Né? Então, dá para ver aqui que a corrente de coletor, que seria a corrente de saída, pode ser governada pela corrente de base. Ok? Então, através de um fator de amplificação que depende das características do transistor, eu posso, mudando a corrente de base, amplificar a corrente de coletor através desse fator de amplificação. O esquema visto aqui se chama de base comum, porque a gente tem a base que está a contato, digamos, com terminais, tem terminais a contato com o coletor e com o emissor, tá? Mas o mais comum dos esquemas é aquele de transistor a emissor comum. No transistor a emissor comum é o emissor que tem um terminal, está vendo aqui, em comum com a base e outro terminal em comum com o coletor. No esquema de emissor comum, que estão vendo, esse daqui, esse aqui é o esquema, digamos, do circuito, e aqui está mostrando o transistor, aqui é NPN, mas o princípio é o mesmo, ok? Então, no esquema do emissor comum, a gente pode ver aqui, nas características de curva da corrente em função da tensão, são essas curvas aqui. Essas curvas aqui podem ser obtidas através das equações chamadas de Ebers-Moll. Vocês podem ver isso no livro, né? E a partir do fato que a gente tem duas junções ligadas, as equações de Ebers-Moll mostram que a característica da corrente em função da tensão, e nesse caso é a corrente do coletor, né? Então, a corrente coletada de saída em função da tensão entre coletor e emissor, tá? Entre esses dois terminais. Essa corrente é desse tipo, então tem um aumento muito grande no início, né? A potenciais baixos, e aí depois tem uma saturação, tá? Isso pode ser encontrado vendo que a gente tem uma corrente, uma junção inicial, a primeira junção direta e a segunda junção reversa, tá? Pode ser encontrado essas características. Mas o que é importante aqui é que essas curvas, né, a corrente, digamos, do coletor, né, ou até a corrente de saturação do coletor, vocês estão vendo, depende da corrente de base. Aumentando a corrente de base, eu aumento até exponencialmente a corrente de coletor. Então, é isso que acontece no modo de amplificação. Né? Aumentando a corrente de base, vou aumentando a corrente de coletor, como vocês estão vendo aqui. Então, posso, né, governar a corrente de coletor através da corrente de base e criar, então, uma amplificação. O outro outra importante aplicação do transistor, como já falei, é o chaveamento. Nesse caso, se trabalha com essas regiões aqui. Aqui, está churado aqui ou aqui. Né? O que significa? Se a corrente de base é zero ou até menor de zero, né? Eu trabalho com uma região que chama de cut-off. Praticamente é como se fosse, como estão vendo aqui, aberto o circuito entre coletor e emissor. Se a corrente de base é pequena demais, ela não tem corrente entre coletor e emissor. Né? Então, cut-off, zero corrente. Se a corrente de base é suficientemente grande, eu trabalho nessa outra região em que se fala de saturação. E o transistor completamente aberto.
a base como se não existisse, como se tivesse um curto-circuito entre, digamos, na base. Então, tem a corrente entre coletor e emissor é então muito alta. A gente pode ver isso dessa forma também. O transistor trabalha como amplificador quando a primeira junção é direta, a segunda é reversa. Trabalha como cutoff quando as duas junções são reversas. Trabalha como saturação, então on, quando as duas junções são diretas, né? Com polarização direta. Bom, agora vamos tratar do FET, né? Do transistor efeito de campo, conjunção. Nesse caso, a diferença é que no caso do transistor bipolar, a corrente não é controlada por uma outra corrente, mas é controlada pelo campo, quer dizer, potencial de uma porta, ou chamado gate em inglês. Então a gente tem também três terminais, só que o nome no caso dos FET é um pouco diferente. Source, o fonte, porta, o gate, drain, o dreno. Nesse caso, vocês estão vendo aqui, a source, esse caso é um JFET com um canal de tipo N, dopado N. Posso ter também ao contrário, um JFET com canal de tipo P. Só que as coisas que eu estou dizendo, que eu estou mostrando aqui, vão ser tomadas ao contrário. Então, nesse caso, com canal de tipo N, é importante. O gate, ele fica... Então, tem aqui um metal que fica em contato ôhmico com uma região de tipo P. O gate está diretamente em contato com uma região de tipo P e o canal de tipo N. O source está em contato com a região de tipo N. Aqui é N+, porque o contato é facilitado quando a região é muito dopada. E o drain também está numa região tipo N+. O gate, dá para ver melhor aqui, ele contacta nessa região tipo P, mas também está em contato com o outro lado do dispositivo, que nesse caso é o substrato, né? Nesse caso o substrato seria contato com esse daqui. Então os dois são de tipo P e o gate contata os dois lados. Bom, então o que acontece? Normalmente, vamos lá, a source se chama fonte, source, porque é fonte de elétrons, ok? A gente considera aqui elétrons, o canal de tipo N. Então, como é fonte de elétrons, eu acelero os elétrons. Então, a source normalmente é polarizada negativamente e o dreno, onde a gente coleta, seria o coletor, né? Coleta os elétrons, é polarizado tipo P+. Então, os elétrons são acelerados das fontes até o dreno. Normalmente a gente tem corrente aqui. Quando eu aplico um potencial entre source e drain, tem um canal de tipo N, condutor, e eu vou ter um fluxo de elétrons que vai da fonte até o dreno. Okay? Agora, como estão mostrando aqui, a gente tem também o gate, que seria aqui, que está contatado aqui. Ok? Está contatado aqui, mas tem contato também aqui desse lado. O gate da porta, ele forma uma junção PN. P, porque ele é P, e aqui é N o canal. Agora, o drain, eu falei, o source é menos, o drain é mais. Então, se a gente estiver do lado mais perto do drain, a gente tem uma polarização positiva, aqui é negativo, e o gate é positivo. Então, a gente tem uma junção reversa, ok? Mais no drain, o canal é negativo, N, e o gate é P. Então, eu estou colocando um mais na parte N. Então, junção reversa. Como a gente viu, no caso que a junção seja reversa, né? Caso que a junção seja reversa, eu tenho uma região de depressão bem maior do que no caso que a região seja direta. E essa região de pressão aumenta, né, de espessura, tanto mais que aumenta o potencial reverso
Então, se eu vou aumentando, tento aumentar a corrente entre source e drain, eu faço isso aumentando a diferença de potencial, então aumentando o potencial aqui positivo em drain, né? Por exemplo, positivo em drain. Tanto mais aumento, tanto mais vou criar, vou aumentar a larguras dessa região de depressão. Então, o que acontece? A um certo momento, eu vou ter um estreitamento completo do canal, na hora de que essas duas regiões de depressão, de um lado e do outro, vão se encontrar. No momento que eu tenho um estreitamento do canal, é como se tivesse lá uma resistência. Então, nesse momento, eu vou ter uma saturação da corrente elétrica. Ok? Não vou aumentar mais a corrente elétrica em relação ao potencial que eu estou usando. Isso é basicamente o que acontece. Então, esse é um efeito que eu tenho simplesmente aumentando o potencial entre source e drain, um estreitamento do canal. Agora vem a porta, o gate. Aqui estou mostrando o estreitamento do canal, ok? Aumento sempre mais a região de depressão. No início a corrente aumenta linearmente. Chega um momento em que o potencial entre source e drain chega a um valor crítico em que eu tenho um estreitamento do canal. Na hora de ter o estreitamento do canal, a corrente satura. Não vou ter mais um aumento, digamos, linear, não vou ter mais um aumento, mas vou ter um estreitamento do canal que em inglês se chama pinched off. Então, o canal é completamente bloqueado. Tenho corrente elétrica, ok? Aumentando o potencial eu tenho corrente elétrica, só que ela satura. Não vai ter um aumento de corrente elétrica. Ela fica saturada, como está mostrando aqui. Isso acontece também quando o gate é zero. Mas vamos ver qual é o papel do gate. Quando eu tenho também um potencial no gate, o que ele faz, o potencial? Principalmente se o potencial ele é negativo, ele vai aumentar ainda esse efeito de pinched off, porque eu tenho o drain que é positivo, estou colocando um potencial negativo na parte P do gate, como está mostrando aqui, esse aqui é negativo, tá? Esse gate é negativo, estou colocando negativo, então estou aumentando o efeito de junção reversa, aumentando então o estreitamento, digamos, a largura da região reversa através do potencial aplicado no gate. Então, é isso que acontece. No caso do gate potencial igual a zero, eu tenho aquela característica, né? Aumentando o potencial no drain, a um certo momento eu vou ter uma saturação. Se eu coloco um potencial negativo no gate, eu vou ter a característica, o efeito de pinch off, eu vou ter ele com potencial de drain menor, sempre menor, aumentando em valor absoluto o potencial de gate, né? Sempre mais negativo, eu vou ter esse efeito de pinch off sempre antes. Então, atenção, que aqui também é um controle de corrente elétrica, tá? Trabalhando no gate, trabalhando no potencial do gate, eu posso modular a corrente elétrica, né, no meu transistor através desse estreitamento do canal. O FET, o JFET, MOSFET, depois a gente vai ver, funciona como se fosse um source, que é a torneira, o gate, que é aquele coisa que a gente muda, né, o fluxo de água, e o drain seria o meu ralo, né, o ralo do o gate é o registro, né, da torneira, e o drain é o ralo, né? Então, quanta água chega lá, tanta corrente também que chega lá. Falando um pouco de nano dispositivos, né? Eu posso usar o mesmo princípio visto em dispositivos, digamos, macroscópicos ou microscópicos, microeletrônicos em nanoestruturas, né? Por exemplo, fazer um transistor com nanofio, nesse caso é um transistor de InGaAs, né? Índio, galho, arsênio, nanofio. O nanofio funciona como um canal, como se fosse um canal, né? de elétrons. Eu posso fazer 3 terminais aqui, como estão vendo nesse esquema.
um que é o drain, outro source, e outro que é o gate. Através do potencial aplicado no gate eu posso modular, posso mudar a corrente elétrica que passa através desse nanofio. E aqui está mostrando no microscópio eletrônico como ele é de fato, né? É usado normalmente para transistores ao elétron único, para então trabalhar com elétrons, com correntes muito pequenas, normalmente, porque correntes são muito pequenas, mas bem controlada, e memórias com poucos elétrons, né, detectores, etc, etc. Agora posso também usar o FET usando o nanotubo de carbono, como estão vendo nesse trabalho. Nesse caso, um nanotubo de carbono ele é mesmo o canal. Então, tem source e drain, e tem um campo que eu posso aplicar através aqui do substrato. É uma camada de óxido de silício, que é mais um MOSFET, ok? Porque tem um óxido aqui. Transistor também baseado em grafeno, ok? Com todas as vantagens do grafeno, de ser bidimensional, com a possibilidade também de ser colocado em dispositivos flexíveis, com uma mobilidade elétrica muito grande no caso do grafeno. Ou usar materiais bem mais baratos no processamento, como polímeros, de uma forma parecida com o que a gente usa e os semicondutores tradicionais, digamos, que posso dopar tipo N e tipo P. Também existem polímeros tipo N, polímero tipo P. Então, eu posso juntar os dois e fazer uma espécie de JFET usando polímeros que, como visto nesse caso, podem ser até impressos em filmes flexíveis, né, plásticos.